Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um ritual antigo, super detalhado, lá do livro de Levítico, capítulo 8. Parece só uma cerimônia de ordenação de sacerdotes, né? Mas, segundo a análise, existe ali um projeto muito maior escondido. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Como pode uma cerimônia tão antiga, com todas aquelas regras específicas sobre lavagem, roupas e sacrifícios, ter uma conexão tão forte com alguém que só apareceria milênios depois? Vamos investigar cada passo para entender essa história. Olha, o que a gente está vendo aqui não é uma cerimônia qualquer, viu? Pensa nisso como a posse oficial, um evento público que definiu quem faria a ponte espiritual entre Deus e o povo de Israel. Era algo muito sério. Para a gente entender a dimensão desse momento, a gente precisa dar um passo atrás e ver o contexto. Isso não aconteceu do nada, mas foi o ponto alto de uma série de eventos super importantes. Essa linha do tempo ajuda a gente a se localizar. Israel já tinha saído do Egito, já tinha recebido a lei no Sinai e, mais importante, o tabernáculo, a casa de Deus, já estava de pé prontinha. O palco estava montado. Só faltava uma coisa: consagrar as pessoas que iam de fato servir ali. A ordenação dos sacerdotes era o próximo passo lógico e essencial. E tem um detalhe aqui que muda tudo. Foi um evento público. O texto deixa claro que toda a comunidade foi reunida ali na porta da tenda. Isso servia para mostrar que a autoridade de Arão e seus filhos não vinha deles mesmos, mas era uma nomeação de Deus, validada na frente de todo mundo. Bom, agora vamos entrar nos detalhes do ritual em si. Cada passo era carregado de simbolismo, cada coisinha tinha um porquê, tudo pensado para ensinar sobre santidade e sobre como servir a Deus. O processo começava com 3 ações fundamentais. Primeiro, a lavagem com água, um símbolo bem claro de purificação. A ideia era que ninguém podia se aproximar de Deus de qualquer jeito. Depois, vinham as vestes sagradas, que diferenciavam eles do resto do povo, marcando a sua função. E, por fim, a unção com óleo, que era o selo da capacitação divina para aquele serviço. E no meio daquelas roupas todas do sumo sacerdote, tinha uma coisa fascinante: o Urim e o Tumim. A gente não sabe exatamente como funcionavam, mas a fonte indica que era um jeito de consultar a vontade de Deus. Isso reforçava ainda mais o papel de Arão como mediador oficial entre Deus e o povo. A imagem da unção com óleo era tão forte, tão marcante, que virou poesia em Israel. Esse trecho do Salmo 133 captura perfeitamente o poder daquele momento, com o óleo sagrado escorrendo pela cabeça de Arão. Certo, depois de limpos, vestidos e ungidos, vinha a parte central e mais intensa do ritual, os sacrifícios. E não eram só, não. Eram 3 tipos diferentes, cada um com um objetivo bem específico. A cerimônia tinha 3 sacrifícios principais. Primeiro, a oferta pelo pecado, para a purificação. Depois, o holocausto, onde o animal era totalmente queimado, simbolizando uma entrega total a Deus. E, por fim, o chamado carneiro da ordenação, que era o ato que selava a dedicação dos sacerdotes à sua nova função. E esse detalhe do carneiro da ordenação é simplesmente impressionante. O sangue era passado na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O simbolismo é muito direto. Tudo que eles ouvissem, tudo que fizessem e todos os lugares onde andassem deveriam ser, a partir daquele momento, dedicados a Deus. Era uma consagração de corpo inteiro. Até agora a gente via um ritual antigo, bem complexo, mas o argumento é que tudo isso era uma espécie de sombra, uma maquete que apontava para uma realidade muito maior. É agora que a gente vai começar a conectar os pontos. A primeira grande conexão está no próprio sacerdócio. O de Arão era temporário e imperfeito. Ele era um homem que também pecava e precisava de expiação. Já o sacerdócio de Cristo, segundo o Novo Testamento, é apresentado como perfeito e eterno, justamente porque ele era sem pecado. Essa ideia de símbolo versus realidade fica ainda mais clara na unção. O óleo era um símbolo poderoso da capacitação de Deus. A análise bíblica mostra que ele apontava para a unção de Jesus, que não foi com óleo físico, mas com o próprio Espírito Santo, ou seja, a realidade por trás do símbolo. Isso nos leva à conexão mais importante de todas. O sangue dos animais nos sacrifícios de Levítico tinha que ser oferecido de novo, e de novo, e de novo. Era uma solução temporária. O sacrifício de Cristo, por outro lado, é visto como o cumprimento final, um ato único que resolve a questão do pecado de uma vez por todas. E essa declaração de João Batista resume tudo isso de forma brilhante.
Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, ele estava basicamente dizendo: olha, é ele. Todo aquele sistema de sacrifícios apontava para essa pessoa aqui. Era a peça final que dava sentido a tudo que veio antes. Certo, mas e daí? Por que tudo isso importa hoje? O que a gente pode tirar de um ritual tão antigo, tão distante da nossa realidade? No fundo, a seriedade com que Deus tratou a preparação dos seus primeiros sacerdotes nos ensina um princípio que nunca fica velho. O serviço a Ele, em qualquer área que seja, exige uma abordagem séria, com preparação, com purificação e com integridade. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Embora os sacrifícios de Levítico tenham ficado no passado, a ideia de rituais que marcam transições, que consagram pessoas e que reforçam valores continua muito presente na nossa sociedade. Então, fica a questão: que outros rituais antigos, talvez de forma mais sutil, continuam moldando a nossa cultura e as nossas vidas até hoje?